Boa noite, mulheres S. Ai, deixa eu acertar aqui, gente, esse celular. Isso! Boa noite! Seja bem-vinda a mais uma live aqui do perfil. Para você que não me conhece, eu sou a Letícia e hoje a gente vai. Deus, pausou. Isso, voltou. Uma convidada especial. Vai ser a pastora Sara. Ela, além de pastora, ela é escritora, ela é mentora de mulheres. Não estou esperando ela entrar aqui, porque é ela que vai conversar com a gente hoje. Ei, seja bem-vinda, ABC das Mídias. Seja bem-vinda, Linda More Story. Seja bem-vinda. Esqueci seu nome, mas a gente conversou bastante, né? Seja bem-vinda. E aí, gente, eu vou receber ela. Ela é escritora de vários livros, ela é mentora, ela tem um curso inteirinho de como aconselhar mulheres. É muito legal o curso dela, depois vocês podem ir na minha bio conferir. E é ela que vai conversar com a gente hoje. E ela vai falar sobre identidade e sobre paternidade. Estou esperando ela entrar aqui. Já mandei um recadinho para ela lá no direct, então estou esperando ela entrar. E eu vejo o quanto que a nossa identidade está deturpada nos dias de hoje, né? Eu costumo dizer que, sabe aquelas brincadeiras que a gente faz com o filho de telefone sem fio? Você pega 10 crianças, né? E põe em fila. Aí você conta o segredo no ouvido da primeira. A primeira conta para a segunda, que conta para a terceira. Quando chega lá na décima, gente, muitas vezes não é nada daquilo que você falou aqui no início. E eu acredito que a nossa vida foi assim. Lá quando a gente saiu da eternidade, pastora chegando, vou te mandar o convite aí agora, pastora. Quando a gente estava na eternidade, um segredo, algo, e só que com o passar do tempo, né, com a mídia, com a família, enfim, a gente se desconectou disso. Então por isso que é muito difícil hoje em dia a gente, ei, pastora, boa Oi, noite. boa noite, Você Letícia. tá me Tudo bem? ouvindo direitinho? Tô ouvindo bem. Você tá me Tô te ouvindo, ouvindo? não. O problema é aqui. Ah, Agora eu ouvi, então o problema era aqui. é. Era. Boa noite, tudo bem Obrigada com você? pelo convite, primeiramente. Fiquei muito feliz e honrada. Ai, a honra é toda minha. Eu te acompanho já de bastante tempo. Nossa, a honra é toda minha. Seja bem-vinda vocês que estão entrando aí, gente. Hoje a gente está com um convidado especial. A pastora vai falar sobre identidade com a gente. E assim, para quem não conhece, eu vou deixar ela se apresentar, tá? Mas para quem não conhece ela, depois vai lá no perfil, segue ela, acompanha ela, que é muito legal. E já de cara eu falo com vocês que tem até um link na minha bio de um dos cursos dela. Entra lá na lista dela, acompanha ela de pertinho, que a gente vai ser tremendamente abençoado. Pastora, sem delongas, porque eu falo demais, sabe? Então, assim, vou passar a palavra para você. Eu Somos sou duas. daquelas. Aí você fica à vontade, tá? Se apresenta pro pessoal e, assim, tô com caderno e caneta aqui pronta para aprender. Bom, vou primeiro me apresentar e depois eu vou pedir que você direcione as perguntas, Uhum, aquilo que está no seu coração, o que você gostaria de saber, ou se uhum, o pessoal quiser deixar também algumas uhum. perguntas aí, a gente está à disposição, né? Ai, que bom. Bom, meu Uhum, nome é Roberta Sara. Eu sempre gosto de me definir já falando um pouquinho aí sobre identidade, né? Como filha amada, né? Filha amada do Pai, que foi realmente um caminho que eu aprendi a percorrer. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja há muitos anos, como eu sou cristã desde os meus 5 anos de idade, e a gente sabe muito bem servir, mas nós não sabemos muito ser filhas. E esse foi assim o divisor de águas realmente num processo de cura emocional que eu vivi há 7 anos, onde eu precisei fechar para balanço e realmente tentar encontrar dentro de mim aquela filha que havia sido projetada por Deus para tantas coisas, mas que estava ali tudo entulhado, devido às dores, às feridas e frustrações. E no ano de 2012, Deus começou uma reforma íntima na minha vida, um processo de cura emocional, um processo de realmente olhar para dentro de si, porque as coisas não estavam funcionando muito bem, casamento de 15 anos indo por água abaixo, uma infelicidade total, um sentimento de insatisfação, uma tristeza que nunca saía de mim, ciclos de depressão, tentativa de suicídio, e tudo isso dentro da igreja. Então, alguma coisa estava errada.
né? E foi realmente esse chacoalhar aí de Deus que começou a trabalhar na minha vida e onde eu entendi que eu precisava parar e refletir e olhar para trás e ver o caminho que eu vim andando e ver as sementes que eu vim semeando e eu vi que o negócio não era bom. As sementes que eu havia lançado deu uma colheita muito espinhosa, uma colheita de raízes podres, de árvores ruins, e eu precisei então pedir ajuda ao Senhor e falar: bom, agora, né, depois que eu já tentei tudo do meu jeito, agora que não deu nada certo, aí eu te peço, por favor, que o Senhor me ajude. Claro que a graça e o amor de Deus, ele, né, nos alcança e ele continua conosco da onde nós É paramos, né? E ali ele verdade. tomou a minha mão, literalmente, porque eu realmente entreguei o controle da minha vida. Por causa da minha experiência de vida, eu sempre tive que me defender sozinha, tive que fazer por mim mesma. Então a gente acaba carregando isso para o nosso relacionamento com Deus também. A gente acaba só acionando a Deus quando a gente acha que é algo impossível, né? Que a gente precisa daquele milagre mesmo. E a gente pensa, não vou incomodar Deus com isso, não vou falar essas bobagens com Deus. Mas é exatamente nessas bobagens, entre aspas, que Uhum, é desenvolvido, né, uma vida íntima, é criada a nossa identidade, é fortalecida a identidade, é encontrada, na verdade, a nossa identidade. uhum, E esse estilo de vida eu não tinha, né? Era uhum, realmente um estilo de vida muito religioso, muito de cumprir as regras, né? De não sair da linha, entre aspas, né? Mas aqui dentro de mim essas linhas estavam todas né, embaralhadas, todas assim sem um destino, né, sem um uhum, caminho, e foi essa a diferença. E aí, no ano de 2012, Deus usou a vida de uma pessoa para me ouvir, para me aconselhar, e foi o que fez assim o início, né, de abrir uma porta para muitas outras portas que depois eu precisaria encontrar com a ajuda do Senhor. uhum, E ali, depois de um ano dessa ajuda, eu fui para um evento e um congresso, uma conferência, e ali Deus falou comigo de uma forma profunda e realmente ele como se ele aprofundasse um pouco mais aquilo que ele havia começado através da vida daquela pessoa. E foi aí, por que que eu dei uhum, esse início um pouco mais longo? Porque foi aí, depois desse evento, que tudo nasceu. Foi depois uhum, desse evento que a minha vida realmente ela foi totalmente transformada. Eu voltei desse evento, né, impactada com tudo que eu havia vivido e queria assim sentir muito assim forte descrever o que eu tinha vivido naquele evento para que eu nunca esquecesse de tudo que Deus uhum, falou, do tão maravilhoso que tinha sido para mim. E uns uhum, 2 dias depois que eu estava escrevendo esse escrito, na verdade, achando que era um diário, para mim, o Espírito Santo falou ao meu coração que seria um livro e que lindo. muitas pessoas seriam alcançadas. E aí nasceu o Saradas para Sarar, né? Então, Muito legal. hoje eu gosto de me definir como filha amada, mas atuo profissionalmente como função, como escritora. Tenho aí 4 Uhum, livros escritos e impressos já. Sou fundadora do Ministério Saradas para Sarar. Aí nasceu um ministério através da minha dor e onde eu carrego essa marca, né? Que nós devemos assim receber essa cura de Deus e ser esse canal de cura na vida de outras pessoas. Então, uhum, logo depois que nasceu o livro Saradas para Sarar, eu comecei a. Muitas pessoas começaram a me procurar por causa da minha história relatada no livro. E ali, uhum, de uma forma despretensiosa, né? Eu nem me sentia capaz, eu nem sabia como começar. Eu comecei um trabalho de aconselhamento que durou 5 anos, onde todos os dias eu atendia assim, muitas mulheres, totalizando aí já mais uhum. de 200 mulheres que foram alcançadas através daquilo que Deus fez na minha Uhum. vida, né? Então, Ah, é que isso que lindo. eu faço e é essa quem eu sou. Ai, que legal. E Algumas são coisas na coisas sua fala, diferentes, né? é, algumas coisas na sua fala me chamaram bastante atenção. Eu me converti com 25 anos, então assim, eu costumo dizer que eu sou fora da curva, né? Porque eu não vim de lá evangélico, nada disso. Eu já me É converti melhor. adulta, né? Já me converti adulta, né? Então assim, e eu não tinha referência, né? Assim, dentro do meu lar eu não tinha referência nenhuma cristã. Então, alguns anos atrás, quando eu tive meu segundo filho, eu tive depressão pós-parto.
E eu tenho um canal no YouTube, assim, muito tímido, né? Que começou, assim, no meio dessa depressão, eu me sentia na necessidade de, sabe, de me conectar com pessoas, né? Porque dentro de casa, com 2 meninos pequenos, morando numa cidade longe, enfim. Aí eu fiz um vídeo falando sobre isso. Aí eu coloquei assim, mulher cristã pode ter depressão? Ai, eu recebi comentários assim, horríveis, porque não pode, que isso é do capeta, isso não é de Deus, se ela for cristã mesmo e tal. E assim, e eu tava o quê? Eu tinha uns 5, não, eu tinha 8 anos de convertida, né? Então, assim, para mim, que não era vinda de uma igreja, né? De um lar evangélico e tal. E aí aumentou essa discussão no meu Facebook, que esse vídeo foi pro Facebook. Aí aumentou essa discussão, algumas mulheres sim, outras mulheres não, tá. E aí eu fui dizer, gente, para mim, né, é uma doença grave mesmo, tem influências físicas, psicológicas, emocionais, né, até espirituais, né, mas é uma doença Sim. e precisa ser tratada. Então, na hora que você falou sobre isso, eu falei, nossa, que legal, porque até então muita gente acha ainda que uma mulher Uhum. cristã dentro da igreja não pode ter essas coisas, não pode se sentir mal, não pode ficar triste, não tem esse direito, né, de ser infeliz, É, né? Ah, não, mas você tem Jesus, você tem tudo, né? Então é, você não pode sentir falta de nada, né? Então a gente muitas vezes espiritualiza muitas coisas sim. que não é para isso, né? E outras vezes a Uhum. gente deixa de fazer. Então achei ótimo, maravilhoso você falar sobre isso, porque eu acredito que é uma lacuna nas igrejas, né? Eu Sim, acredito nisso, que é uma lacuna mesmo nas igrejas. Uma outra coisa também que eu amei de você ter falado é que você procurou ajuda. Você procurou alguém sim, para aconselhar, que é outro tabu que muitas vezes a gente tem, né? Ah, é não, o Espírito verdade. Santo é meu amigo, é só meu Espírito Santo. Tudo bem, gente, mas a gente é ser humano também, né? Sim. Deus viu Adão lá sozinho e fez para ele uma companheira. Adão tinha a Uhum. presença do Deus eterno todos os dias. Mas mesmo assim, lhe faltou algo, lhe faltou alguém. Então, claro, você não vai sair contando para todo mundo, colocando no Facebook, colocando no Instagram, não é isso. Você vai procurar uma Uhum. pessoa de confiança, que possa te ouvir, que possa te aconselhar. Então, eu achei essas duas Uhum. falas, assim, tremendas, porque muitas vezes a gente acha que tem que levar sozinha, e não, gente. E a gente não aprende a ser, por exemplo, esposa. A gente não aprende a ser mãe, né? É na É, vivência. Então a gente precisa de sim, compartilhar as coisas, né? é Então eu verdade. gosto muito de frisar isso. Você tá com dificuldade, Uhum. gente, procura ajuda. Pelo amor de Deus, Sim. procura ajuda, né? Que Deus usa as pessoas para poder te ajudar. E é um Sim. processo, né? Igual você falou, você teve aqui um ano depois o Senhor continuou aquela obra. Ele começa a obra e não Sim, termina, né? Então você tem que estar exatamente. atenta a esses moveres de Deus, né? Aqui em casa É. meu marido falava que eu era Papa Congresso, porque falou que era encontro de mulheres, Ai, culto, né? sim, Tá indo. Porque eu queria isso, eu queria viver essa experiência, assim, entendeu? Eu queria, eu estava esperando algo. O sim, engraçado é que foi sim. numa conversa com alguém que o Senhor começou a trabalhar, né? Então, olha como que Deus Uhum. é lindo, né? Então, gente, Sim. vá mesmo, converse mesmo. E continua aí, pastora. Conta pra nós. É o que eu sempre falo, assim, que eu acho que o principal é a gente querer, né? Isso que É, você trouxe aqui, né? É a mesma coisa que ocorreu comigo, né? Enquanto eu não quis uma mudança, enquanto eu não parei e olhei e falei assim, peraí, alguma coisa está errada, enquanto a gente não toma é, essa consciência, não tem como a gente perceber, né? A gente precisa, na verdade, entender o cenário em qual nós uhum, estamos inseridos ali, o contexto em que a gente está inserido, avaliar essas respostas, ou seja, quais uhum, são as respostas que eu estou obtendo no meu casamento, quais são as respostas que eu estou obtendo na minha vida com Deus, na minha vida uhum, com as minhas filhas. E assim, essas respostas estão bacanas? Não, não estão. Então eu preciso ver o que está errado. Está errado esse contexto? Está errado as minhas ações nesse contexto? Então, para que eu uhum, mude o meu resultado, eu preciso também mudar as minhas atitudes em relação a isso. Mas às vezes eu nem uhum. entendo que atitude que eu tenho que mudar, né? É, Porque às vezes eu estou tão distante ainda de um autoconhecimento, e eu acho que a identidade ela está muito atrelada ao autoconhecimento. Eu acho que não tem uhum, como a gente encontrar a nossa identidade, né, sem que a gente vá numa jornada de é, mergulhar mesmo profundo no autoconhecimento. E quem, né,
é a pessoa assim mais indicada a realmente apontar para nós aquilo que precisa ser mudado ou o que precisa ser lapidado, porque tem muitos dons dentro de nós, tem muitas virtudes dentro da gente que a gente não conhece. Por outro lado, também tem algumas coisas que fazem parte do nosso temperamento que, sem ajuste, né, aquilo acaba ficando em deformidade. Mas se a gente entende e ajusta isso de uma forma positiva, é exatamente aquela área que Deus vai usar. Mas como que eu vou conseguir encontrar? O que eu preciso melhorar? Ou o que eu preciso permitir Deus lapidar? Ou o que realmente não é para estar aqui, que eu fui pegando pelo meio do caminho, ou que eu recebi influência de algumas pessoas com quem eu convivi, ou na sociedade, ou no meio, né? Uma coisa assim, 2 pontos que foram muito importantes para mim, Letícia, em relação a entender a minha identidade. Primeiro, foi a questão da paternidade de Deus, óbvio, né? Então a gente pode até falar um pouquinho mais daqui a pouco sobre isso, porque é assunto que vai, né? De entender Deus como um pai, né? Isso foi assim um longo processo realmente na minha vida, não foi do dia para a noite, né? Agora, olha que engraçado. Uma outra coisa muito importante, assim, um ponto crucial na minha vida, para realmente também nessa jornada de buscar, de conhecer a minha identidade, foi orar, olha só, pedindo para que Deus desconstruísse tudo aquilo que foi construído erradamente, e principalmente ligado à religião. Eu lembro que eu frequento igreja desde os meus 5 anos de idade, ok? Então, quando Deus começou essa reforma, essa quebradeira na minha vida, eu tinha 31 anos. E foi um processo de 7 anos que, na verdade, esse ciclo fechou esse ano. Esse ano que se fechou esse ciclo de cura de toda a história do passado, de faltas, de abandono, de rejeição, de abuso. Então, as pessoas também, muitas vezes, elas querem que seja assim, e não é assim, né? É um processo e a gente precisa estar atrelada a Deus todo o tempo nesse processo. Deus vai usar, sim, uma ou algumas pessoas no início, ok, ele vai usar porque a gente não tem força nem para levantar, a gente não tem força, a gente não sabe. A gente precisa desse apoio, sim, mas é por um período, tá? Depois disso, Deus, ele tira todos os nossos fundamentos ali para que somente ele seja estabelecido. Exatamente, para que somente ele seja estabelecido como um fundamento, porque é ele que vai ser essa nossa raiz mais profunda, né? E aí eu lembro que eu estava numa igreja já, em torno de uns 5, 6 anos, e ali o meu marido, naquele período, logo, né, no início desse meu período de cura, meu marido, ele quis ir para uma outra igreja. E essa outra igreja, ela era um pouco para mim, na minha visão religiosa, ela era um pouco mais aberta, e muito assim, sabe? Nossa, mas eles não ficam falando tanto do diabo. Nossa, mas assim, olha o que o diabo fez na minha vida. E eu assim, que o diabo que tinha feito tudo aquilo, né? Eu achava que o diabo que tinha acabado com a minha vida. E aí, lá na outra igreja, eu lembro como hoje, assim, um dia que o pastor, que é a igreja que até hoje eu vou, faz 8 anos que eu estou lá, né? E aí, 7 anos, perdão. E aí, um dia eu lembro do pastor falando assim, não para mim, mas ele estava falando no culto, né? E ele falou assim, tem gente que se acha tão importante, né? Porque assim, o pastor falando no culto, né? E o Espírito Santo só me chulapando, né? Aí, assim, porque assim, que eu sei, o Deus, ele é onipresente, ou seja, ele está em todo lugar. A Bíblia não diz que o diabo é onipresente. Agora, tem gente que fala que o diabo fura o pneu do carro dela, que o diabo vai, não sei o que lá, não sei o que lá. Menina, aquilo foi vindo pra mim, porque tudo eu falava, né? Satanás isso, Satanás aquilo, que o diabo se levantou na minha vida. Naquele momento, mas o Espírito Santo me deu um chacoalhão, que tipo assim, nossa, né? E entender que muitas das ações, né, muitos dos comportamentos ou das respostas que eu estava obtendo na minha vida não tinha a ver com o diabo, tinha a ver com minhas escolhas. Tudo bem, eu não tinha ainda conhecimento para saber como escolher, mas era eu que estava fazendo aquelas escolhas, né? E aí, assim, aquilo foi impactante para mim. Só que de primeiro, sabe, Letícia? De primeiro eu ficava com muita raiva, confesso.
Menina, eu ficava com raiva do meu pastor. Eu falava assim, tá errado isso. Não, aí as coisas que ele falava, assim, sabe, que combatia a religiosidade que habitava em mim, porque eu havia sido construída, a minha identidade. Olha como, para nós falarmos sobre identidade, a gente dá para falar sobre vários tipos de identidade. A É. nossa identidade pessoal, a nossa identidade familiar, a nossa identidade religiosa, né? A nossa identidade social, porque assim, uma Uhum. pessoa que ela viveu numa área de uma fragilidade, de uma vulnerabilidade financeira, É. ela vai ter um tipo de identidade, de comportamento. Uma que teve uma condição financeira melhor, o outro, É. um outro cenário, outro contexto, ela É. vai ter. Então, assim, a identidade está atrelada a vários fatores. E para a gente Uhum. encontrar a nossa identidade, a gente vai ter que começar a observar esses vários fatores também. Não é só o fator É. interno, é também o fator externo. Porque a É. identidade ela é resultado do quê? Das experiências que a gente viveu e a interação dessas experiências com o meio, com as pessoas à Uhum. nossa volta, com tudo isso, né? É. Enfim, aí eu voltava do culto, menina, lascando, falando mal do pastor. O meu marido ainda. E meu marido falava assim: não, você tá errada, ele tá certo. Nossa, aí que eu ficava mais brava ainda. Porque o religioso, ele não quer ser contrariado, né? Então, Não. assim, o religioso, ele julga, ele condena, ele acha que ele tá certo, ele acha que é isso e pronto, né? É. E o que que aconteceu ali? Nada, naquele período que eu tava assim, sabe, nessa, ai, essa coisa dentro de mim, assim, e eu ia ouvir a palavra, e muita coisa eu criticava, muita coisa eu, né, como uma religiosa, isso aqui não serve, isso daqui tá Uhum. errado. A minha vida não evoluía. Eu devo ter ficado ali em torno de uns 3 meses, assim, que eu comecei a sentir, assim, até como se Deus estivesse Uhum. distante de mim. E como eu tava numa busca muito intensa por Deus, e eu tava assim, sabe, a louca por Jesus, né? Então eu falava, Senhor, eu quero sentir a tua presença, eu quero te conhecer, eu quero ir buscando e buscando. E um dia eu senti o Espírito Santo falando ao meu coração que eu precisava me permitir que ele quebrasse essa construção. E aí eu fiz uma oração que não veio de mim, claro, veio da parte do É. Espírito. Porque eu orei dessa forma, Letícia. Eu falei, assim, eu pedi perdão, eu me arrependi. Eu falei, Uhum. Senhor, me perdoe por ter criticado meu pastor, me perdoe por ter condenado ou julgado, Uhum. enfim. E eu peço ao Senhor que o Senhor desconstrua tudo que foi construído Uhum. erradamente no meio religioso em mim. Então, essa Uhum. oração, ela fez toda a diferença na minha vida. Porque Uhum. muito que a gente não encontra em nós também está ligado, infelizmente, a essa questão da religião junto com a nossa identidade. Parece que a nossa É. identidade é aquilo que eu falei no início. A gente só serve, a gente só É. quer fazer para ser aceita ou amada por É. Deus, mas a gente não é filha, né? E a gente só recebe herança, a gente só desfruta de intimidade quando a gente é filha. Então, por que que eu estou falando sobre isso, né? Nem projetei falar isso, né? Veio, né? E eu creio que É. foi da parte de Deus. Por quê? Porque eu acredito que quem é religioso, se tiver pessoas aqui ouvindo a gente que de repente tem uma construção religiosa, que vem ali, né, de uma infância, de uma adolescência dentro da igreja e fazendo tudo certinho, que nem eu fazia tudo certinho, tudo bonitinho, não falava palavrão, não bebia, não fumava, não usava roupa curta, eu me achava poderosa, maravilhosa, santa. Né? E aí, quando o Espírito Santo começou a mostrar o quanto eu era falha como esposa, o quanto eu era falha como mãe, o quanto eu era falha comigo mesma, eu era minha pior Uhum. inimiga. Né? Então, todas essas questões, elas contribuíam de uma forma negativa para que a minha identidade fosse desconstruída. Né? Então, eu Uhum. precisei fazer esse reparo aí, vamos dizer assim, Uhum. foi um reparo importante. E o outro, né, caminhar foi na questão da paternidade, de conhecer a Deus como um pai. E aí, gente, não foi um processo de um dia ou dois. Eu falo assim, sabe, Letícia, eu não me esqueço até hoje, assim, e eu sempre peço mesmo para o Espírito Santo, né? Eu sempre canto muito aquela canção do Diante do Trono que fala: Nunca me deixes esquecer que tudo que Perfeito. tenho, que tudo que sou, vem de É. ti, Senhor. Porque eu não quero esquecer mesmo, sabe, da onde ele me tirou, quem eu era. Porque quando eu lembro de quem eu era, eu consigo ter mais misericórdia com as pessoas que hoje me buscam e que são da mesma forma. Né? Então a gente nunca É. pode esquecer disso. E foi um processo muito longo, e durante 3 anos, todos os dias, não, sabe, não é um dia pula, não, todos os dias, eu ouvia canções
claro, além de ler a Bíblia, declarar a Uhum. Bíblia, ler livros, fazer anotações, ouvir pregações, tipo assim, eu falo que tem um kit cura, É, né? é. Quem é minha aluna lá no curso de mentoria sabe que eu brinco sobre isso, que eu falo, É. eu ensino elas, inclusive, a aplicar esse kit cura nas Uhum. aconselhadas, né? Então, o Uhum. kit cura, ele engloba tudo isso, né? É. A leitura da Bíblia, a declaração da palavra de Deus, assistir mensagens, ler livros, Uhum. fazer anotações, desenvolver um tempo de oração, de intimidade com Deus, que vai além daquela coisa que você fala no carro, que você fala no banho, realmente você separar um Precisa. tempo para estar em Deus. E eu fazia isso. Então, nesse tempo de Uhum. separar para estar em Deus, eu em algum ponto desse momento, que era um período grande que eu separava, eu ouvia canções que falavam do amor de Deus, né? E eu lembro Uhum. assim que eu ouvia Laura Soulgueres na época, que é uma canção que chama Filho Amado. Eu ouvia Uhum. muito a música do Thales, né? Que é aquela Deus me ama e o seu Uhum. amor é tão grande, É. incondicional. E aí, essas canções, elas entravam assim na minha alma, assim como, sabe, tipo, Senhor, me faz acreditar nessa verdade. Porque eu cantava, mas eu ainda não sentia isso como uma Uhum. verdade. Não que eu duvidava, mas o Uhum. meu sentimento. Mas por que, Letícia? Porque aí hoje, estudando psicologia, eu entendo. Porque são construções neurais, são questões químicas, biológicas, são padrões comportamentais que são criados. Então a gente vai Uhum. vivendo uma vida que você não recebe amor, não recebe afeto, não recebe carinho, você não consegue sentir Não. isso. E a maior dificuldade, né, Letícia? Não sei se você vai concordar comigo, é ainda mais você receber amor de uma pessoa invisível, vamos dizer assim. Porque você vai precisar da fé, né? Porque assim, tipo, a louca se tranca no quarto, fica ouvindo música e querendo, né? E assim, mas óbvio, Deus estava ali, né? Mas assim, você É. entende como no início é difícil para É. muitas mulheres também. Então, É. eu gosto sempre de contar o início e a simplicidade do início, e além da simplicidade no sentido de que não tem muito mesmo, que a pessoa, mas o que tem que fazer? Você tem que É. separar tempo com Deus. Mas eu também É. gosto de falar da dificuldade e das É. barreiras que o nosso cérebro encontra. E aí são questões psíquicas, emocionais, É. espirituais, É. óbvio também, É. E né? até familiares, né? Tem, por exemplo, no meu caso, eu tenho pai e tenho mãe vivos ainda. E eles se separaram, eu já estava mais velha, eu já estava com 18, 19 anos. Então, assim, eu tive uma família, né, de pai, mãe e irmãos. Eu tive. Só que os meus pais, eles se comportavam de um jeito, tanto minha mãe quanto do meu pai. O meu pai era muito ausente. Sabe aquele homem assim que coloca arroz e feijão dentro de casa e tá tudo bem? Do tipo, já fiz a minha obrigação? Então era mais ou menos assim. Então, se a gente quisesse qualquer coisa dele, que fosse passear no final de semana na casa de um coleguinha, se a gente precisasse de dinheiro, por exemplo, para comprar uma cartolina para fazer trabalho, ó, pra você ver, uma cartolina para poder fazer trabalho. Na minha época era trabalho de cartolina, É. gente. Vou entregando a minha idade. O que eu fazia? Eu ficava a semana toda fazendo tudo que ele queria. Ele chegava do serviço, o café estava passado, o chinelo dele estava lá, não tinha televisão com controle remoto. Eu ia lá toda hora, trocava o canal para ele. Eu ficava a semana inteirinha agradando ele, para chegar no bendito dia, eu fazer o pedido e eu ser atendida. Então, Entendi. foi assim que eu cresci. Né? Ouvindo também, não, você é mais velho, eu preciso da sua ajuda, você tem que me ajudar. Né? Esse tem. Então eu cresci assim. Então, beleza, fui para a igreja. O que eu tenho que fazer? A obra. Não, porque você tem que fazer a obra. Não, porque Deus mandou ir de pregar e você tem que fazer. E aí gerou em mim um ativismo, assim, desacerbado. Falava que Uhum. caiu um avião na igreja, eu estava lá. Para você ter ideia, eu fui de todos os departamentos da igreja, até o de homem, eu era secretária. Para você ter Nossa. ideia, o nível de ativismo que eu tive. E aí, Uhum. beleza. E um dia o Senhor me confrontou com isso. Falou assim que eu estava sendo serva, eu estava sendo uma empregada. Eu estava Uhum. me comportando como uma funcionária. E não era nem do Uhum. reino, não, do céu, não. Era lá da É. instituição, das quatro paredes Uhum. mesmo, da obra do homem. E eu não era filha. E aí eu comecei com essa coisa. Ainda não tá total, não, viu? Tem épocas ainda que eu ainda vejo Deus como um general, que se eu não fizer o que ele mandou, vai vir lambada. Né? Eu ainda tenho essas recaídas. Mas, assim, Uhum. conseguir enxergar Deus como pai é muito difícil, porque na minha mente, o que Sim. eu tinha como pai? Não, eu tenho que fazer tudo certinho. Para mim Sim. querer alguma coisa,
né? Para mim ter um É, sim, eu tenho que é fazer. chocante, né? É É chocante. chocante a gente ouvir assim o que chocou para mim no início, né? Porque eu, Ah, tão religiosa, tão certinha, tudo não sei o quê. Quando eu ouvi uma frase, é assim que Deus. Hoje muita gente fala essa frase, mas para mim na época, quando eu comecei esse processo, o YouTube ainda não era essa febre que é hoje, né? é, Hoje todo mundo tem acesso a muita, graças a Deus, né? é, A gente tem hoje aí tanto mulheres como homens sendo levantados na nação, itinerantes, enfim, que traz assim mensagens que a gente pode ter acesso e conhecimento também além da nossa igreja local, né? é, Poder expandir, e eu falo assim, de ouvir experiências de outras pessoas também que é importante, é, né? é. Mas quando eu comecei não tinha tanta opção assim, mas tinha opções Uhum, boas também, enfim. E uma uhum. das frases que eu vi, não vou lembrar de quem é agora, mas foi assim, que Deus, você não precisa fazer nada com que Deus te ame mais ou menos, né? E Deus ama você igualzinho a uma prostituta. Aquilo me chocou. Para uma religiosa, me chocou, porque, tipo assim, eu achava que eu tinha que fazer tudo certinho para eu ir para o céu, eu achava que eu tinha que fazer tudo certinho para Deus poder me amar, né? Mas ainda assim, mesmo que eu fizesse tudo certinho, nunca estava suficiente, né? Porque daí o Uhum. inimigo sempre vai trazer para a gente que nunca está suficiente, É, que a gente está sempre tão distante de alcançar. E aí, quando a gente erra, quando a gente falha, vem aquele peso de peso. condenação, de É, culpa, de tudo, né? E a chibata, né? E aí eu é, pegava já o chicote, plaf, de Roberta, eu é, mesma era, por isso que eu falo, eu era a minha pior inimiga nesse sentido. Então, por isso que eu também falo que demorou um tempo para eu também ver uhum, Deus como pai. Então, é natural que você tenha esse sentimento é, também, essas recaídas, como você falou, porque é uma construção mental. Se tem uma das é, coisas que são mais difíceis de se desconstruir, Letícia, é realmente essa construção que foi feita na nossa é, mente, principalmente o peso da religião, né? Então, é algo realmente é, muito danoso. é E danoso. tomar cuidado, uma das coisas também, falando de identidade, falando de trabalho, você Uhum, entrou em ativismo, além do ativismo ser algo é, que prejudica muito a vida de intimidade com Deus, é, né? Porque a gente acaba não. Eu falo assim, eu lembro quando eu atendi algumas pessoas em específicos que elas tinham os mesmos perfis, né? E aí a mulher assim, eu tô me sentindo fria, eu tô me sentindo distante de Deus, eu não sei o que e tal. E aí eu ia procurando entender como que era a vida dela e tal. Então, assim, primeiro que acorda, já não tem aquele tempo dela com Deus, já liga o botão como mulher, né, que tem milhões de coisas para fazer, e ela é, trabalhava fora, tal, tal, tal. E ela nem era casada, nada, era uma jovem de uns 20 e poucos anos. E uma das coisas que me chamou a atenção na igreja, ela era muito ativa na igreja, ela fazia muitas coisas, dava aula na escola bíblica para as crianças, isso, aquilo, blá, blá, blá. Aí eu falei assim para ela: me fala uma coisa, quando você lê a Bíblia, né? Como que é? Ela falou assim: eu já leio, eu já vou anotando para a escola, para pregação, para não sei o que. Eu falei: então, né? Eu falei assim: tem hora que você precisa pregar para você mesma. Eu falei, o mal, né, do líder, do pastor e da pessoa que tem, assim, às vezes eu não estou falando mal intencional, ok? Eu estou falando um é, mal que é natural, sem perceber a pessoa, ela, quando vê, ela já está fazendo isso. É ler a Bíblia para alguma coisa. Né? Então, assim, é, eu vou ler a Bíblia porque eu tenho que pregar domingo, eu vou ler a Bíblia porque eu tenho que dar é, aula, essa palavra é para fulana. E é, quando a gente tem que ter não que isso esteja errado, a gente tem um chamado, uhum, é óbvio que a gente vai ter um olhar assim, né, de é, querer compartilhar, isso é natural, mas eu estou dizendo é, que além disso, nós precisamos ter um tempo onde eu vou pegar aquela palavra para mim, onde eu vou é, comer aquele pão para mim, Senhor, o que que o é, Senhor quer falar comigo? Né? Então eu acho que muitos líderes acabam até se esfriando um pouco por causa disso, porque começa no ativismo, tudo é para quê? Sempre tem um é, para alguma coisa. Não é, simplesmente por fazer, por não, desfrutar aquele momento com Deus, por desfrutar aquele momento com a palavra dele, nem que seja 15, 20 minutos, mas isso não ocorre. Então, eu acredito que também é uma das coisas que prejudica. é, E não aí, o que que a prejudica, pessoa acaba atrelando? É só concluindo. A pessoa acaba uhum, atrelando a identidade dela a isso. A a ela ser um isso, professor, um pastor, um uhum, líder, né? Então, tudo que ela fizer vai estar atrelado a essa identidade. Não é essa a é, identidade dela. Isso é uma função que pode ser mudada a isso. qualquer momento, né? Aham. Isso mesmo. E é interessante, é uma coisa que você falou lá atrás, é essa questão do autoconhecimento, né? Eu acredito que muitas de nós, né, a gente não tem esse olhar para dentro, até mesmo como mães. Eu já me peguei, né, alguns anos atrás, falando assim.
Ah, seu primo faz isso e você ainda não faz. Ou, né? Então, eu sempre estou remetendo ao outro. Ó, seu irmão já comeu e você não comeu. Né? Então, a gente cresceu ouvindo essa coisa de comparação. Então, muitas vezes, a gente sempre tenta procurar no outro, mas não dentro da gente. Então, por exemplo, sei lá, se o meu marido está me tratando mal, o problema é dele, não é meu. Se os meus filhos não estão me obedecendo, é porque eles são desobedientes, não é a minha postura, né? A gente tem uma dificuldade enorme de olhar pra gente, para saber quem a gente é, quais são os nossos erros, quais são as nossas falhas, né? E uma coisa interessante que você falou comigo, que ficou isso, é a inconformidade. Por exemplo, tem coisas em mim, de personalidade, que realmente não eram legais. E assim, eu acho que eu já contei aqui, que eu já fui chamada até de matadora de sonhos, porque a pessoa chegava perto de mim com uma ideia e tal, não, esse negócio não vai dar certo. Por quê? Por causa disso, disso. Né? E essas coisas, e as pessoas me rotulavam muito. Nossa, mas você é muito isso, que não sei o quê, você é muito chato, você fica matando os sonhos das pessoas, coisas assim. E eu cresci ouvindo que eu era esse tipo de pessoa. Então, o que aconteceu, né? Eu meio que me afastei. Eu falei, não, né? Afastar, porque se eu falar, a coisa vai dar errado. O interessante é que quando eu fui fazer esse acompanhamento, esse profundo olhar para mim, né, e esse autoconhecimento, eu orei um dia assim, em prantos, né, e falando assim, Deus, então por que o Senhor me deu essa visão de enxergar os erros, de enxergar as falhas? Por que quando a pessoa me conta um plano, é legal, eu ouço o plano, mas eu já consigo ver aonde que vai dar problema. O meu intuito era de alertar essa pessoa, só que eu não consigo fazer isso. Então, entra aí, porque eu sei que foi o Senhor que me deu. Né? Então, eu preciso disso. E, gente, o Senhor foi tão lindo que Ele lapidou de uma forma que hoje eu trabalho com isso. Hoje eu sou o quê? Consultora de negócio. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver os problemas. Então, mas você sabe eu tenho que enxergar o problema. Que eu comecei falando aqui no início, que eu comecei falando no início da live, até a respeito do entrar, né, para dentro de nós mesmas e buscar entender o que foi colocado por Deus, né, o que precisa ser lapidado e ajustado. E aí eu lembro que para mim foi a fala, né? Eu era uma pessoa muito crítica, eu era uma pessoa assim que eu criticava demais as pessoas e julgava demais as pessoas e nada estava bom, insatisfação, e reclamona, e murmuradora, tal. E quando Deus começou a trabalhar em mim, uma das primeiras coisas que Ele trabalhou foi no meu falar. E eu até conto isso no meu livro Desconstruindo o Meu Eu, onde Deus falou no meu coração que era para eu ficar 40 dias com jejum de crítica, onde eu não ia reclamar a respeito de nada. Mas nem assim, sabe, Letícia? Ai, hoje tá calor. Ai, tá chovendo. Nada. Eu lembro, assim, tem até uma história engraçada nisso, que quando eu tava nesse período, eu lembro que eu tava dirigindo, subindo uma avenida, e vinha um rapaz, assim, na curva, assim, ele já entrou com tudo, sem dar seta, sem nada, aquela coisa assim, e com uma latinha de cerveja na mão. E quando ele fez a curva, eu tava bem próximo, ele jogou a lata de cerveja, assim, bem perto, assim, do meu carro. Aí, menina, eu não falei nada, eu só fiz assim, Letícia. Foi assim, desse jeito, eu fiz assim. Mas na hora, o Espírito Santo da minha mente fez assim, nem esse aí é pra você fazer. Porque esse é uma crítica. Aí eu, toma, Roberta, ai. Né? Aí eu fui entender o quê? Que na verdade Deus havia me dado um dom. O dom da fala, o dom da comunicação. Só que esse dom, ele precisava ser lapidado. Então, o que hoje eu utilizo como uma ferramenta para levar cura, para levar conhecimento, para levar instrução, antigamente ele era o quê? Uma faca que matava. É a história do bisturi, né? Que o bisturi ele pode matar alguém, mas ele também pode curar alguém através de uma cirurgia. Então, eu não sabia ainda que precisava ser lapidado. Então, é a sua história também. Hoje, o teu dom te dá até uma condição financeira, te sustenta, te abençoa e abençoa a vida de outras pessoas que não têm essa percepção. Não tem essa percepção. Mas antes de você ter essa lapidação aí, você também não sabia, né? Não utilizava da forma correta, era prejudicada. É prejudicada. Então, muitas vezes, as coisas assim que hoje, para você é um defeito, que as pessoas falam e tudo, de repente é algo que Deus te deu, mas por N motivos foi deturpado. E a gente tem que entender que a gente tem que entregar essas áreas, todas as áreas para o Senhor, né? E aí, quando eu entendi isso, nossa, assim, foi uma virada de chave, assim, muito grande na minha vida, até na minha vida profissional mesmo. Eu falei, nossa, que legal, o Senhor me deu esse discernimento, eu consigo olhar o todo, eu consigo encontrar
encontrar o buraco, eu consigo encontrar a lacuna, mas isso é para me ajudar a pessoa a não cair no buraco, né? Não é para mim se Exatamente. orgulhar, não, é para me ajudar, para me auxiliar, para falar com ela. Então, é importante a gente saber disso. Eu tenho um filho aqui de 8 anos, pastora, mas o menino fala. E ele fala muito. E quando eu era pequena, eu também falava muito. E o meu marido também. E toda vez ele, nossa, você fala demais, você é muito faladeira, você tem que ficar calada. E isso me prejudicou muito. Tanto é que chegou na adolescência, eu não queria nem apresentar trabalho na escola. Eu tomei bomba porque eu não apresentava trabalho na escola. E eu falei assim, não, eu não quero fazer isso com meu filho. E aí cheguei, né, na primeira reunião da escola, falei assim, meu Deus, a professora vai reclamar demais. Vai falar que conversou a aula toda. E aí eu fui nela, né? E não, é um excelente menino, não conversa não. Eu falei assim, gente, como assim que não conversa? Lá em casa ele fala demais que eu não aguento. Ela falou assim, porque você dá ele a oportunidade para falar em casa. Então, aonde que eu quero chegar a isso, né? Que até nós, como mães, a gente tem que aprender a reconhecer essas qualidades nos filhos, né? Essa coisa da Sim. personalidade. E aí, gente, a gente pode moldar, né, junto com o Espírito Santo, para uma coisa boa, para a obra do Senhor, enfim, para alguma coisa assim. Então, nós mesmos, enquanto a gente não se conhece, quando a gente não faz esse mergulho, a gente vai passando para frente as nossas feridas, as nossas dores, as nossas deficiências, né? E aquilo que fizeram com a gente acaba repetindo. Eu costumo dizer que a maternidade é uma grande oportunidade que Deus nos dá para olhar para a gente, né? Porque Sim. afinal você vai ser um espelho dali para frente, né? É. E eu vejo muitas acho que mulheres além de com olhar medo pra desse gente, autoconhecimento. eu acho que além de olhar pra gente, olha como é perfeito, né? Eu acredito também que de conhecer a paternidade de Deus. Eu conheci Isso, muito da paternidade de Deus no meu relacionamento com as minhas filhas. Quando é, eu vi uma atitude, eu lembro como hoje, assim, um dia que minha filha estava super fazendo um drama, chorando por causa de uma coisa tão pequena. Eu, né, na minha maturidade ali, né, não dizer madura, mas na minha maturidade diante dela, diante daquela aham, situação, eu via que era uma coisa pequena, que logo ia se resolver, que tudo bem e tal, mas para ela aquilo era morte. Então ela tava, sei o quê. E aquilo tava me irritando, sabe? Aquele drama dela, aquele show dela, tava me irritando, o sangue subindo, eu já querendo nervosa, eu naquele processo de Senhor me quebra, aí as emoções, né? Quando você ora para Deus quebrar as emoções, vai a mil, né? Aí o Espírito Santo falou no meu coração: ei, você é igualzinha a ela. Você não vai lá para mim e fica lá também para mim chorando, fazendo um é, drama, porque aconteceu é, isso, aquilo. Então eu fui conhecendo, é, né, a mim é, mesma, né, e a uhum, paternidade de a Deus paternidade nessa dele. relação da maternidade. Ele é perfeito, né? Ele é perfeito. É igual meu filho, Davi. Ele fez uma coisa terrível. Ele tinha assim, uns 4, 5 aninhos, né? Nossa, fez algo que me magoou muito. E naquele momento eu consegui entender que eu estava chateado com a atitude dele, mas eu continuava amando. E aí, Sim. nesse momento, o Senhor falou comigo. Acontece a mesma coisa quando você peca. Porque era assim, eu pecava, nossa Deus, eu nem lia a Bíblia de vergonha, né? Eu nem orava de vergonha com Deus. Pastora, voltou? Fugindo, né? Voltou? Tá É, ok. eu ficava. Sabe, o diabo colocava tanta culpa em mim que eu pensava assim, nossa, Deus não vai me perdoar de novo, que eu caí nisso de novo, Deus não vai me perdoar, né? E aí, com o passar do tempo, eu vendo os meus filhos, eu falava e fazia, falava e fazia, eu sempre ali com aquele amor, aquele ensino. E aí eu vi isso, eu falei assim, não, todo dia que eu levanto, abro os meus olhos, o Senhor está me dando a oportunidade de acertar. Né? Então, tudo bem, errei mesmo, você me perdoa, mas da próxima vez eu vou fazer melhor, eu vou me manter mais conectada contigo, né? Eu vou entender qual foi a relação ali para fazer. Então, até isso, né? Então, o Senhor me ama. Meu filho nasceu, eu amo. Ponto. Ele ainda não fez nada, nem tinha rido, nem tinha. Né? Eu já amava, né? Então Deus tem esse amor pra gente. Claro, gente, isso não te dá o direito de sair fazendo as coisas todas direito, muito pelo Sim. contrário. Quando você entende essa paternidade, você quer tanto agradar seu Exato, pai, quer tanto ser parecida com seu pai, exato, exato. não é verdade? Que essas Essa é coisas a chave. é a Porque assim, chave. eu vivi 25 anos dentro da igreja e fazer o que é correto aos meus olhos na questão religiosa É, não me impedia de fazer o que era errado hoje, que eu vejo que era muito mais errado, que era invejar, falar mal, criticar, é, julgar, né? Não ser é, uma esposa que respeitasse meu marido, enfim, é, quantas coisas erradas que, na verdade, né, prejudicava a mim, a minha família. é, E eu estava deixando um legado de dor e de tristeza para as minhas filhas, né?
Isso Então, olha a mesmo. diferença. Quando eu passei a perceber o amor de Deus, né? Não é ler a Bíblia porque eu tenho que ler. É porque eu Uhum. quero ler, porque eu quero conhecer Quero a Deus, porque conhecer. eu quero Uhum. aprender, né? Porque eu É, preciso que aquela. É assim, não é tenho que, eu tem, preciso, é diferente. Porque eu é tenho diferente. que nos remete a eu tenho que ler, porque senão Deus não me aceita. Eu tenho que fazer, É, não. Eu preciso fazer. eu Porque assim, preciso. né, Letícia? As únicas prejudicadas somos nós. Só. É o que eu falo assim, né? De novo, voltando no relacionamento de mãe e filha, né? De pais e filhos. É. E nós vamos continuar amando, mas vamos supor que os nossos filhos ou uma de nossas filhas na adolescência faz escolhas, né? Por exemplo, eu tenho isso Uhum. na minha família, né? Tenho uma irmã que Uhum. morou comigo até os 18 anos, e quando ela fez 18 anos, ela realmente optou por uma vida totalmente fora dos princípios, do que nós criamos, se Uhum. envolvendo com pessoa que você vê que vai dar errado, né? E aí a Uhum. gente falando e tal, então ela decidiu, eu compartilho porque ela me autoriza sempre a compartilhar. Uhum. E ela decidiu sair de casa aos 18 anos e foi um baque, foi um choque para mim, eu sofri muito e tal. Só que hoje eu vejo o seguinte, que hoje ela já tem voltado para o Senhor, a vida dela tem começado a ser restaurada, mas foram 7 anos de muita consequência, né, danosa e em vias da É. decisão dela. Então, eu deixei de amar ela? Não, Não. né? Ela me chama de mãe, eu que a criei. Então, assim, Uhum. o meu amor por ela é o mesmo. O que eu desejo para ela é a mesma coisa. Eu desejo que ela seja feliz, eu desejo que ela seja realizada, eu desejo que ela seja usada por Deus. Mas, assim, as escolhas dela levaram ela a viver dores que ela É. poderia ter evitado se ela tivesse, né, escutado. Então, eu acho que o relacionamento com Deus é mais ou menos isso. Ele não É. deixa de nos amar. Mas se a Não. gente não ouve a palavra, se a gente não aplica, se a gente não se empenha em errou, recomeça, errou, tenta de novo. E aí, se a gente se afasta, e se a gente enfia o pé na jaca, vamos dizer assim, ele não vai É. deixar de nos amar uma vírgula, mas nós É. vamos ser prejudicados, né? E É. não só a gente, porque toda ação nossa impacta no mínimo, né? As pessoas que estão ali à nossa volta É. e principalmente a nossa próxima geração, que são nossos filhos, né? Verdade. E uma coisa assim que eu vejo que pra mim, né, me travou muito nessa construção dessa intimidade com Deus foi o bendito já que. É assim, sei lá, vou fazer jejum de 40 dias. Aí, sei lá, deu o 10º, eu não fiz. Aí já que eu não fiz hoje, eu não vou fazer, vou parar. É, Já que eu não li a Bíblia ontem, então hoje eu não vou ler. Né? Já que é, eu pequei agora, eu não vou fazer mais sim, isso. E aí a gente fica nesse já que, e a gente se afasta ainda mais. Gente, furou, não deu certo não, pecou, fez errado, volta pra rota. continua. Continua, Exatamente. volta pra rotina. Porque tem coisa na nossa vida que é rotina, que você tem que fazer hoje, tem que fazer amanhã, tem que fazer depois, até que você criar um Sim, hábito. Né? Então a gente sim. precisa ter. E você falou uma coisa muito interessante. Eu me converti, aí eu fui para uma determinada igreja, conheci meu esposo, aí a gente decidiu congregar junto numa mesma igreja. E essa igreja era muito de rituais, muito religioso, era uma coisa assim. E aí, um dia era assim, a gente vivia de jejum, vivia de roupa de saco. Era um trem, assim, de 7 dias, eu acho que um dia a gente comia direito, porque o resto tudo a gente estava de jejum, a gente estava de consagração. E aí teve um dia que a gente foi num congresso, aí aquele tanto de mulher, né, tudo com roupa de saco, se sentindo a máxima. Gente, a pastora sumiu aqui pra mim, sumiu pra todo mundo. Gente, me dá um ok, deixa eu falar isso aqui sozinha, não. Aí ela saiu, ela já vai voltar, eu acho. Ela tá voltando, deixa eu ver. Enquanto ela, deixa eu pedir aqui pra ela voltar. Isso. Enquanto isso, perguntas pode deixar pra pastora, viu, gente? Aproveita aí. Aproveita que a gente tá com uma pessoa ilustre. Isso. E aí a gente foi para esse bendito congresso, todo mundo vestido de saco, e umas 10, 15 mulheres mais ou menos, né? Sentamos nesse congresso, e aí a gente sentou e começou. Olha lá a roupinha da irmã. Olha lá o que a irmã tá fazendo. Naquele momento o Espírito Santo falou assim comigo. Sepulcro caiado. Exatamente. Você tá aqui com roupa de saco, tá se achando a santa e tá aí falando mal dos outros, e tá aí É, invejando, né? é Tá aí verdade. questionando as coisas. Então, gente, tem pecado que é íntimo, que tá dentro, que ninguém nem tá vendo, né? É dentro. E a gente precisa aprender a olhar para isso. É fácil, gente? Não é.
você olhar e se arrepender porque você é invejosa, porque você é orgulhosa. Gente, né? É difícil demais, é muito difícil, né? Mas é necessário. E quando você se derrama diante dele, ele tem todos os atributos para te curar. Né? A gente, eu ainda, né, de vez em quando, principalmente, e entender também os ciclos da gente, né? De vez em quando eu ainda tenho essas recaídas, imaginando Deus como um general e que se você não fizer certo, você leva a bordoada. Mas eu tenho que trazer à memória que ele é um pai amoroso e justo. Eu fiz, eu vou sofrer as consequências, eu vou passar por aquilo ali, porque foi consequências dos meus atos. Mas isso não me impede de me aproximar dele. Né? Verdade. Quando você entende que você pode se aproximar do pai, fica um pouco mais fácil. Meu filho, de 3 aninhos, tá aprendendo, né, a orar e tal. E o mais velho já sabe orar o Pai Nosso e o pequenininho não. Aí ele falou assim, mamãe, eu posso orar hoje? Posso. Assim, ó, o Papai do Céu. Ele não começou com o Pai Nosso, ele começou com o Papai do Céu. E eu fiquei assim, muito emocionada, porque até para orar o Pai Nosso, eu tinha dificuldade. Porque eu achava que era pai tudo menos meu. Ou pior, né? Eu tinha dificuldade. Eu só não tô conseguindo te ver, Letícia. Para mim aqui, eu tô te ouvindo, mas eu não tô vendo mais a sua imagem. Tá tipo rodando aqui. Não sei se a gente sai e entra de novo, mas vamos tentar. Eu acho que aquela hora saiu porque acabou o horário, né? Deu 1 hora, né? Porque deu? Não, falta 10 minutos ainda. Porque normalmente quando dá 1 hora, o próprio Instagram já encerra, né, a live. Mas aí então, a gente perde, não vou perder, não. Eu não tô te vendo, mas eu tô te ouvindo. Vamos continuar aqui para as mulheres não perderem, né? Então, eu já tinha uma dificuldade religiosa na oração do Pai Nosso, porque eu não orava o Pai Nosso porque eu achava que era dos católicos. Olha que absurdo! Olha que absurdo! Né? Então, assim, a que ponto que chega, né? A gente também se afastar de Deus por causa dessa questão religiosa. Uma coisa que você falou aí que me chamou a atenção, em relação à igreja, esse evento que você foi, né, de estar vestida de saco e ficar olhando para os outros e tal, isso a gente tem que sempre tomar muito cuidado, né? Entender que quando a gente vai buscar a Deus, primeiro que é uma coisa nossa, né? Quando eu comecei esse processo, né, eu queria, sim, loucamente compartilhar com todo mundo, eu queria que todo mundo tivesse envolvido naquilo, mas aí a gente precisa entender que é a gente e Deus, né? A gente e Deus. E que Deus vai trabalhar com cada um da forma que aquela pessoa responde, ok? Então, a forma como eu respondi era uma, a forma como meu marido responde é outra, né? O que Deus faz comigo não significa que é a mesma coisa com meu marido. E porque a gente acaba cometendo um erro de você tá buscando nesse início para conhecer mais a Deus e tal, e aí começa a se sentir exatamente esse orgulho aí, né? Ah, porque agora eu jejuo, porque agora eu leio a Bíblia. E aí aquela história, né? Que você vai num lugar e a sua Bíblia é toda marcada, pintada, e você adora expor ali aquela página para as pessoas verem quanto você lê. Os post-its ali marcados, né? Isso e aí, quando alguém lá na igreja fala, abra a Bíblia em Abacuque. Aí você rapidinho abre lá e fica se achando. Isso. Enquanto as pessoas se matando, nem sabem se tem Abacuque na Bíblia, né? Então, não, assim, e eu falava assim, irmão, você quer que eu ache pra você? Você quer que eu ache pra você? Eu sei onde que tá, irmão, deixa eu abrir a Bíblia. E ainda não mas não tá falando que quer ajudar por misericórdia do irmão, não, né, irmão? Pra mostrar que você tanto que sabe que você achou pra você, que você pode achar rapidinho pra ela, né? Pois Então, são essas pequenas ações, Letícia, são essas pequenas ações que nos afastam da paternidade. Muitas pessoas falam, eu não ouço Deus, eu não tenho intimidade com Deus, mas como acessar uma vida de intimidade com Deus? Essas coisas nos impedem, né? Essa coisa da gente querer mostrar para o outro, né? Mas, na verdade, voltando lá para o início, olhar para dentro de nós, ter coragem para olhar e ver tudo isso que você falou, né? É isso mesmo. Pastora, nossos minutinhos estão acabando e antes que o Instagram arranca a gente e não dá nem para me salvar a live. Não dá para salvar? Não, pois é, porque se ele derrubar a gente, não dá para salvar. Então a gente tem que terminar antes de dar 1 hora, entendeu? Se a gente terminar antes de dar 1 hora, dá. Agora, se ele derrubar a gente, aí não dá, não. Aqui, mas aproveitando tudo, eu quero que você deixe os seus contatos, conta um pouquinho dos seus livros, né? E eu não sei, eu acho que acabou já a inscrição para o curso, não já acabou? O curso, ele tá sempre assim, aberto, só que que bom.
Ele está sempre aberto, mas a cada 2, 3 meses é feito Uhum. uma promoção de Workshop. novos alunos, e aí acho que o preço Uhum. fica menor. Eu não entendo muito, porque eu só fiz o curso e quem administra é Uhum. a empresa, né? Ah, Então, tá. Uhum. nessas questões administrativas eu não sei, mas aí é só entrar Uhum. lá no meu Uhum. perfil, que é o Roberta Sara underline, Saradas para Uhum. Sarar. Quem está aqui com a gente está Uhum. vendo o meu nominho ali em cima, então quem não me conhece, apesar que eu já vi bastante gente aqui que está aqui na nossa live, que são pessoas que também estão lá na minha de segunda-feira, que segue também a gente. Ai, que E bênção! é legal, uma benção, porque aí vai atrelando, né? É. Então é entrar lá e lá no meu perfil, lá para quem não me conhece ainda, lá vai ter um linkzinho que tem sobre meus livros, sobre ministrações, sobre um pouquinho do meu É. trabalho. Eu lancei recentemente agora um livro que chama Ciclos Emocionais Viciantes, está muito bacana, está muito legal, porque ele vai explicar de uma forma muito objetiva e simples, por que que a gente se comporta como a gente se comporta, né? Muitas pessoas, assim, elas, que nem eu, por exemplo, tive no meu currículo, né? Vamos dizer assim, um histórico de rejeição, desde o ventre da minha mãe, passando pelas pessoas mais Uhum. importantes da minha vida e tal, 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 tal. Aí Deus veio nesse processo de 7 anos, que a gente comentou um Uhum. pouco aqui, de cura e tal, tal, tal. Só que eu percebi um padrão na minha vida, Letícia, que eu sempre Uhum. buscava ainda, até pouco tempo, eu buscava relacionamentos com mulheres, com amigas ou com irmãs de igreja, líderes, pastores, o que quer que fosse. Eu buscava uma relação ainda de colocar alguém em alguns lugares, sabe? Como Uhum. ou no lugar da minha mãe, ou no lugar de uma irmã, né? Num Uhum. lugar de importância. E eu, normalmente, essas pessoas que eu buscava, essa admiração, vamos dizer assim, essa aceitação, eram pessoas que Uhum. me desprezavam e me rejeitavam. E esse ciclo Ah, era contínuo. E aí, aham. aí esse ano que Deus abriu a minha visão para que eu Uhum. entendesse que, na verdade, eu estava reproduzindo, sentir aquelas sensações. Desde o Ações ventre da minha ruins. mãe, eu tive sensações de rejeição. Uhum. Então, por mais que eu tinha sido curada disso na minha alma, Uhum. no meu espírito, aí era uma questão de cérebro, era uma questão química. Uhum. Que legal. Isso dentro de mim controlava o meu comportamento. Uhum. Então, eu precisava romper com esse ciclo. E aí, para romper com Hum. esse ciclo, vai estar lá no livro explicando. Não, Então, que eu falo legal. assim nesse livro sobre o ciclo da rejeição, Uhum. sobre o ciclo da autossabotagem. Eu explico Uhum. muito por que as pessoas não conseguem concluir Hum. faculdades, cursos, um livro, um Ah, que trabalho, o que quer que legal. seja. Tá incrível, tá bem legal. Nossa, Então, que é isso aí, pessoal. Que quiser conhecer um pouco mais. No mais, eu quero te agradecer pelo convite, ah, quero te tô mesmo. agradecer pela honra, Uhum. né? Foi muito bom estar aqui com você. Você é uma pessoa super simpática. Ai, Eu creio que Deus, assim, tem muitas coisas para fazer através da sua amém. vida, Ai, amém, eu muitas recebo. mulheres para você alcançar, Amém. muitas mães para você ensinar, Amém, amém. né? Recebo Eu em nome creio de que Jesus. Deus confiou algo muito precioso nas suas mãos. Amém. Obrigada, viu, pastor? É uma honra mesmo te ter. A gente pode repetir isso, que eu gostei muito do papo e aprender mais. Sim. Gente, então, se quiser saber um pouquinho do curso dela, vai lá na minha bio, que tem, acho que se não me engano, é o segundo link que tá lá, e vai lá no dela, gente. Confira lá. E se não me engano, ela tá na promoção dos livros dela, tá? Aí, ó, pra você ver eu contando já, né? Porque eu já fui lá no site e vi que tá na promoção e tem promoção até de frete grátis. Então, não importa onde você tá no Isso. Brasil, pode comprar os livros, tá bom? Pastora, muito obrigada, viu? E vocês que estiveram aqui Eu que também, muito agradeço. obrigada. Deus que abençoe todas vocês. Qualquer dúvida, manda tudo para a pastora, que ela responde para vocês. Fica com Deus. Tchau, tchau, pastora. Amém. Beijo, tchau, Beijo, obrigada. tchau. De nada.